Aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre sono, tá certo? Vou esperar alguns minutinhos aqui para o pessoal que ainda não entrou poder entrar e a gente vai conversar um pouquinho sobre sono hoje, né? Então, queria saber se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, tanto no Facebook como no Instagram, tá? Se vocês estão conseguindo me ver bem e me ouvir bem, tá? Dá a cena aí para mim só para eu saber que tá dando certo aí essa conexão. Vou esperar um feedback de vocês aí. Eu vou esperar alguns minutinhos aqui para eu poder começar, tá bom? Tá, beleza, não, tá ótimo. Bom, eu vou esperar um pouquinho mais para dar mais tempo de algumas pessoas entrarem para a gente poder conversar. E para quem está pela primeira vez aqui, né, acompanhando a live, né, eu costumo fazer sempre, né, essas lives aqui no Instagram e no Facebook, tá? Costumo fazer regularmente, agora a gente vai fazer um pouco mais vezes durante a semana, tá? Para vocês já ficarem atentos aí. Então, a primeira dica aqui é quem não está cadastrado ainda, né, se cadastra, tá? Tanto aqui no Instagram, pode entrar lá na bio, tem um link, né, para vocês acessarem e se cadastrarem. Aí quando você se cadastra, você também recebe o e-book, né, que tem algumas dicas para uma boa noite de sono, tá? Já dá para você começar a ler e se habituar, né, com algumas medidas já comportamentais, com uma boa noite de sono. E também tem você se cadastrando, você também fica sabendo, né, das lives quando eu entro ao vivo. Aí eu já mando para vocês pelo e-mail, né, um recado aqui para vocês, e aí vocês já ficam sabendo que eu estou entrando ao vivo aqui para poder acompanhar essas lives, né? Vou começar daqui a pouquinho, tá, a falar sobre o tema de hoje. E para quem não me conhece, eu sou o Dr. João Galinaro, né? Eu fiz minha formação em psiquiatria, depois eu fiz minha especialização em medicina do sono, né? Pouca gente sabe que existe até o médico do sono, mas é uma especialidade relativamente nova, né? Então o que faz o médico do sono? Ele estuda o sono normal, né? As variações da normalidade, e ele também entende as patologias, né? As doenças do sono, né? Então, grande parte das vezes, né, são pessoas que não conseguem dormir, né, que têm insônia ou que têm um sono leve, agitado. Existem pessoas que dormem demais, né, que têm a sonolência excessiva, que a gente chama, né, quem dorme muito. E existem também aquelas alterações de comportamento que acontecem durante a noite, né, como o sonambulismo, por exemplo, né, que muita gente conhece. Então, o médico do sono, ele é aquele especialista, né, em avaliar todos esses casos e dar o tratamento adequado, né? Eu falo muito aqui sobre insônia, né, porque é a patologia do sono mais comum, né? Acomete, se a gente for pensar como sintoma mesmo, mais do que 40% da população, tá certo? Tem um estudo da cidade de São Paulo que mostrou isso, que mais do que 40% da população tem algum sintoma de insônia, seja dificuldade para dormir, dificuldade para manter o sono, seja acordar mais cedo do que gostaria. Então a insônia ela é bem comum, por isso que eu falo bastante aqui sobre insônia. E tem uma característica da insônia que eu não sei se vocês sabiam, né, que a parte de comportamento, né, a avaliação, né, dos casos de insônia, né, e tratamento muitas vezes envolve medidas de comportamento, envolve mudança de hábito, tá? Isso é muito importante, é o que eu tento trazer aqui para vocês muitas vezes, né, na questão do tratamento da insônia, tá? Então essa parte comportamental ela é muito importante. Então, diferente de outras patologias do sono, né, a insônia muitas vezes a gente consegue melhorar com mudança de hábito, tá? Então a gente precisa, né, tomar consciência do que está acontecendo no nosso organismo, nossa rotina, e identificar aquelas coisas que fazem a gente dormir bem e que fazem a gente dormir mal, tá certo? Bom, eu durante um tempo atrás eu fiquei, né, em Pittsburgh, né, eu fiz um estágio em Pittsburgh, eu tive a oportunidade de conhecer o jeito que eles tratam lá a insônia, que é um pouco diferente. Lá eles usam muito a parte comportamental. Então eu acompanhei algumas sessões e eu pude identificar que é possível, né, que você melhore a qualidade de sono através de mudança de hábito, tá? Isso é muito importante para que vocês que têm algum tipo de problema de sono consigam colocar para sua rotina, mudança de hábito, tá? Então, só repetindo, a gente vai fazer algumas lives aqui, eu vou fazer algumas lives bem mais frequentes, tá? A partir de agora. Então, essa aqui foi uma meta aqui de 2019, tá? Cada vez com conteúdo diferente, com conteúdo novo, tá? Para que vocês consigam também aproveitar e conseguir dormir melhor. Então, quem não se cadastrou ainda, né? Quem está aqui no Instagram, lá na bio tem um link, né? Se você se cadastrar, você vai ficar sabendo, né, das lives e vai receber também o e-book. Agora, quem está aqui no Facebook acompanhando, né, pode se cadastrar pelo site mesmo, né, www.drjoãogalinaro.com. Aí se cadastra lá que você também fica sabendo, recebe a notificação aqui das lives.
tá certo? Então, eu sempre falo aqui que é muito importante, né, ter foco completo na live aqui. Às vezes a live é um pouquinho rápida, é muito conteúdo, é muito intensa, mas é importante aqui manter o foco 100%. Eu costumo consumir muito conteúdo aqui também na internet, né? Às vezes a gente está com, né, domingo à noite, a televisão ligada, né, fazendo outras coisas, celular que toca, né? Então a gente acaba, né, tendo uma dispersão. Então foco aqui na live, eu vou fazer o meu máximo aqui, os meus 50%, aí vocês também fazem os seus 50% e manter o foco total aqui. E mais do que isso, também colocar em prática, né, as coisas que a gente vem conversando aqui, tá certo? Então, vamos começar aqui a live, vamos começar a falar sobre o tema. Né? Eu falei algumas vezes, né? Algumas vezes, e muita gente me pergunta assim em relação à questão dessa insônia que acontece às vezes. Né? Então eu ouço muitas vezes no consultório as pessoas falando assim, João, tem dias que eu durmo bem, tem dias que eu durmo mal. Ou então, eu durmo mal na terça-feira. Ou então, eu recebi um direct, né, recentemente falando assim, olha, eu não sei o que acontece comigo, mas no final de semana eu durmo mal, o resto da semana eu durmo bem. Então, quando as pessoas têm essa crença, né, de que a insônia é alguma coisa fruto do aleatório, né, que ela acontece ao acaso, né, que é uma coisa de azar e sorte, né, a gente fica uma dificuldade muito grande de tratar, porque a insônia, na verdade, ela não é fruto do acaso, né, ela não é aleatória, ela depende das nossas decisões, dos nossos hábitos, tá? Isso é fundamental de entender, é muito importante, tá? Então, a insônia, ela vai depender muito daquilo que a gente faz, dos nossos hábitos e dos nossos comportamentos. Então, a decisão que a gente toma um dia, ela vai realmente influenciar no nosso sono da noite, tá? Isso é fundamental vocês entenderem, tá? Então, quando a gente pensa, né, nessa questão de às vezes eu durmo bem, às vezes eu durmo mal, você tem que entender o que está acontecendo, tá? Vamos comparar com outras coisas aqui para isso ficar um pouco mais claro, tá? Vamos pensar, por exemplo, né, numa questão de alimentação, tá? Vamos supor que a pessoa não acompanhe com nutricionista, que ela não faça um segmento, né, com algum profissional, tá certo? E aí ela começa a perceber assim, fala assim, tem semana que eu tô mais pesado, mais gordo, tem semana que eu tô mais magro. Tem mês que eu estou mais pesado, que meu peso está maior, tem mês que meu peso está menor. Pô, enquanto essa pessoa não conseguir trazer por consciente as informações e entender o que pode estar acontecendo, fica mais difícil, né, dela entender o porquê dessa variação de peso. Aí geralmente ela vai no nutricionista, aí o nutricionista vai falar assim, olha, né, você precisa ter uma regularidade na sua alimentação, né, se você não tiver um equilíbrio, né, entre os macronutrientes, né, que seriam os carboidratos, né, as proteínas e as gorduras consumidas, né, regularmente, né, você pode ter uma variação do peso, porque seu peso está fruto do acaso. Né? Então, quer dizer, se você for, por exemplo, passar um final de semana em que você está num churrasco, né, que você está comendo, né, um monte de coisa, né, você está comendo um monte de coisa, passa no churrasco, come carne salgada, bebe, por exemplo, você vai estar um pouco mais pesado no dia seguinte. Tá? Isso vai ser normal, tá? Final de ano, você pega festas de final de ano, se a pessoa tá um pouco mais pesada, né, se ela ganhou peso no final do ano, né, foi fruto do que ela consumiu naquele período, tá? Então o nutricionista vai mostrar que a regularidade e que você ter constância e que você identificar aquilo que faz você ficar, que você ganha peso, são coisas que você tem que evitar se o objetivo for perda de peso, tá? Esses dias eu estava conversando até com um consultor financeiro que ele me disse exatamente isso. Tá? A parte de finanças também é uma parte que a gente tem uma similaridade aqui com a parte do sono. Né? Por quê? Porque conversando com esse consultor, ele falou que muitas vezes as pessoas não sabem, né, em que elas gastam, em que elas consomem. Né? Então tem gente que fala assim, tem mês que fecha a conta, tem mês que não fecha a conta. Pô, você sabe, você planilhou, você sabe o que você está gastando. A partir do momento que você traz isso para o consciente, fica mais fácil de você identificar algumas coisas, tá? Então no sono é exatamente a mesma coisa, tá certo? É exatamente a mesma coisa. Aí eu vejo que muitas vezes as pessoas não têm a informação, né, daquilo que pode fazer com que elas durmam bem e daquilo que pode fazer com que elas durmam mal. Então, o sono não é fruto do aleatório, né? Ele não vai acontecer, né, independentemente das decisões que você tomar, tá certo? Então isso que é muito importante. Então voltando para aquela pergunta, tem dias que eu durmo bem, tem dias que eu durmo mal. Pô, o que está acontecendo? Né? Pode ser que você tenha que identificar, né, na sua rotina o que pode estar fazendo você dormir bem e o que pode estar fazendo você dormir mal, tá certo? Só para explicar algumas coisas aqui, a gente sabe que existem dois modelos de insônia, né? Duas teorias, né, para explicar o porquê que a insônia acontece, né? Se a gente for pensar, existe aquele modelo que a gente chama de biológico, né, o modelo orgânico, né? O que é isso, né? Eles falam que a insônia, né, que a pessoa que tem insônia, que dorme mal, né, ela dorme mal por conta de características do próprio organismo. Então ela tem que a gente chama de hiperalerta, né? Ela tem
ela fica mais ligada, ela tem uma dificuldade em desligar, tá certo? Então, uma característica do organismo. Então, esse é um modelo biológico, tá? Existe um modelo comportamental, que ele fala, né, que a insônia ela depende muito das nossas crenças, né, nossos pensamentos, né, depende muito dos nossos comportamentos e nossos hábitos, tá? Então, quer dizer, o que esse modelo fala? Né? Que as decisões que a gente toma, né, em relação ao sono, né, elas influem diretamente na insônia, tá? Então, esse modelo comportamental é onde eu vejo que a maior parte das pessoas pecam, tá? São os hábitos e são os comportamentos. Então, vamos voltar para a pergunta que eu falei. Né, que as pessoas me mandam muito aqui, né, no direct. Né? Tem dias que eu durmo bem, tem dias que eu durmo mal. Né? Tem dias que eu tenho uma dificuldade para pegar no sono, né, e tem dias que eu durmo bem. Então, por exemplo, durmo mal no final de semana, durmo mal na quinta-feira, e os outros dias eu durmo bem. Pensa comigo aqui. Se fosse uma coisa puramente biológica, né, dependente das suas características do organismo, né, você não teria essa variabilidade, né, você dormiria mal todos os dias. Né, então a pessoa que tem, né, uma característica biológica muito forte, né, que ela tem uma característica que vem do organismo dela, uma dificuldade de desligar, né, pode ser que sim, ela tenha problemas para dormir, mas ela vai dormir mal todos os dias, ou na maioria dos dias. Tá? Então, quando você entende que existe, né, o acaso, né, quer dizer, às vezes eu durmo mal, você tem que identificar na sua rotina o que pode estar acontecendo, tá? Então isso é muito importante. Muita gente me perguntou, tanto nos posts aqui como nos directs, né, por que acontece essa variabilidade, né? Por que às vezes ela dorme bem e às vezes ela dorme mal? Então é importante fazer o seguinte, mapear a rotina, tá? Isso é fundamental. Começa a olhar para a rotina. Assim como eu dei o exemplo da alimentação, assim como eu dei o exemplo, né, da questão financeira, né, você tem que trazer isso para o consciente, você tem que mapear tudo aquilo, né, da sua rotina e tentar identificar aquilo que está fazendo você dormir mal. Por exemplo, vamos supor, né, uma pessoa que ela dorme mal, por exemplo, só na quinta-feira ela dorme mal. Tá? Então ela tem uma dificuldade para pegar no sono. Pô, o que acontece naquele dia, na rotina dela, que faz ela dormir mal? Tá? Que faz ela ter insônia? Tá? Quinta-feira, vamos supor um exemplo, quinta-feira ela vê que é o único dia que ela tem de folga. Então aquele dia ela faz o que? Ela acorda mais tarde. Então ela empurra o sono dela para frente e automaticamente ela vai ter uma dificuldade de pegar no sono à noite. É o que acontece muito no final de semana. No final de semana o que acontece, né? Geralmente? A gente tem a nossa rotina de trabalho, do dia a dia e tal. E aí vai chegar no final de semana, né, vai dormir mais tarde na sexta, acorda mais tarde no sábado, né, vai dormir mais tarde no sábado, tem algum evento e tal, domingo acorda meio-dia. Cara, não vai conseguir dormir, né, no mesmo horário que você dorme durante a semana, no domingo à noite, né, que é hoje, tá? Então assim, às vezes, né, você identificar, por exemplo, eu durmo mal, né, na quinta-feira, olha para sua rotina, olha a hora que você está acordando, olha se está acontecendo alguma coisa regularmente, tá? Outro exemplo, né? Quando a coisa é mais ao acaso ainda. Né? Quando a coisa é mais ao acaso ainda, vale a pena fazer um exercício aqui. Tá? Você dormiu mal em alguma noite, você acorda o outro dia, tá? Você faz o exercício de olhar para a sua rotina, né, no dia anterior e observar o que aconteceu. Tá? Isso é super importante. Né? Vamos tentar entender o que pode ter acontecido. Naquele dia, né, eu lembro que eu comi uma coisa diferente. Né? Pô, comer uma coisa diferente, tomou alguma coisa diferente. Olha lá, vê o rótulo. Tem cafeína. Eu lembro que o João falou para mim que a cafeína atrapalha o sono. Né? Então, café, cafeína, então tudo que é estimulante pode piorar o sono. Tá? Naquele dia, pô, tomei um suplemento alimentar, né? Comecei a tomar um suplemento que me fez, que tinha algum estimulante ali dentro. Eu olhei no rótulo ali, pô, aquilo lá, o que acontece? Aquilo lá vai fazer você ficar acordado. Então você tem que identificar, porque não é o acaso, né? Não é que você deu azar aquela noite que dormiu mal, alguma coisa aconteceu, tá? Naquela quinta-feira ali eu tive um dia mais estressante, né? Quer dizer, eu tive um problema no meu trabalho, fiquei até mais tarde trabalhando, né? Tive uma dificuldade maior em desligar, por isso naquele dia eu dormi pior, tá? Tive um problema com algum familiar, né? Quer dizer, tinha uma discussão, um conflito. Pô, isso daí gera ansiedade. A gente sabe que a ansiedade é inimiga do sono, tá? Então aquele dia que você estava mais alerta, estava mais ansioso, pô, pode ser que tenha tido dificuldade também em pegar no sono, tá? Então, quer dizer, é importante sempre tentar identificar esses pontos, porque isso vai ser determinante, por exemplo, na conduta, né, no tratamento, né? O que você vai fazer para
editar, né, ou melhor, para melhorar, né, e conseguir fazer uma intervenção para que aquela insônia não aconteça mais. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa que, vamos colocar aqui, a pessoa que ela trabalha até mais tarde, por exemplo, na quinta-feira. Qual que é o cuidado que ela vai ter que tomar, por exemplo, né? Se ela trabalha no computador, né, na luz, ela vai ter que tentar usar uma luz indireta, por exemplo, né, para não interferir na produção de melatonina dela, tá? Se ela sai do trabalho muito agitada, ela vai ter que usar medidas para poder acalmar a mente, por exemplo, na questão da meditação, né, fazer um relaxamento muscular progressivo, né, fazer alguma coisa, né, para poder relaxar a musculatura dela antes dela ir dormir, porque senão vai acontecer de novo o quê? Insônia, tá? Vai ter uma dificuldade para pegar no sono. Tá? Então isso é muito importante, né? Tentar olhar na sua rotina para identificar o que pode estar fazendo você dormir bem e o que pode estar fazendo você dormir mal.